começar então. Bom, então acho que eu parei na aula passada, chegando, né, à ideia da ação. Na aula passada a gente construiu a ação, a gente pensou, vamos pensar numa ação, então, lembrando aí, né, a formulação da mecânica de partículas, da mecânica discreta de partículas, né? A gente tem a integral do Lagrangiano, que é a função das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas, em princípio, e do tempo. Então, isso era a nossa ação. Aí a gente agora falou o seguinte, numa teoria clássica de campos, né, agora a ligação é essa, na teoria clássica de campos da ação, a gente substitui a coordenada agora por algum campo clássico. Campos clássicos, porque a gente tem um conjunto de coordenadas, né? Vou botar aqui, a gente vai ver, então a gente vai substituir essa coordenada aqui agora por um campo. Esse campo aqui, como nós já entendemos, é uma função clássica, né, do tempo e das coordenadas espaciais, e esse campo ele deve ter um caráter bem definido sobre o grupo de rotação. Quer dizer, na linguagem técnica, a gente diz que esse campo aqui ele pertence a uma certa representação irredutível, vamos usar assim, né? Então, irreducible representation, tá? Então, uma representação irredutível do grupo de SO3. Para nós é o grupo de rotação. Nós estamos fazendo uma formulação ainda não relativista. Então, vou colocar o campo clássico no sentido de que não é quântico, também não relativístico. Então, são campos clássicos, vamos trabalhar ainda com campos clássicos não relativistas. Portanto, eles são ligados, né? Quer dizer, as transformações de espaço que a gente faz são as translações do espaço tridimensional, são as rotações do espaço tridimensional, e os nossos campos têm um caráter tensorial bem definido. Eles podem ser escalares, podem ser vetores, então esses campos aqui, essas representações irredutíveis de SO3, como nós sabemos, podem estar ligados a objetos escalares, né? A objetos espinoriais, a objetos que podem ser vetores, né? Ou podem ser tensores, em geral, objetos tensoriais. Então, vai depender do tipo de sistema que eu estou descrevendo. Às vezes, eu posso descrever um sistema por um campo escalar. Um campo, por exemplo, de pressão, um campo de temperatura. Eu posso descrever por um campo espinorial. Classicamente, nós vamos ver, o campo espinorial clássico tem que ser pensado duas vezes. O que é um espinor clássico? Uma coisa é uma função de onda da mecânica quântica, que é espinorial. Outra coisa é um campo espinorial clássico. O caráter espinorial é mais delicado um pouquinho. Mas pode ser um campo vetorial, como é o caso das equações de Maxwell, ou um campo de natureza tensorial. O campo de natureza tensorial pode ser um campo que descreve a propagação de energia e momento, de uma certa radiação. Então a gente tem várias características de campo. Então, em princípio, você vai formular uma teoria clássica de campo que seja não relativístico, tá aqui. Depois tudo fica igual quando a gente vai para o caso relativista, mas no caso relativista, a gente simplesmente substitui o grupo de rotações espaciais pelo grupo de Lorentz. Aí a gente já introduz a noção de um espaço-tempo. Aqui não, o tempo está desconectado do espaço. Bom, então a gente, ao fazer essa transição para o campo, esse Lagrangiano aqui, como o campo agora depende não só do tempo, mas das coordenadas espaciais, então para escrever a minha ação, eu agora introduzo o integral também sobre todas as coordenadas espaciais, porque são a dependência do campo no tempo e no espaço, e então esse Lagrangiano aqui que tem dimensão, né, tem ação para nós, né, a gente sabe, a ação, o Lagrangiano tem dimensão de energia. Então, isso aqui é energia vezes tempo. A dimensão aqui, Lagrangiano, nós sabemos, na mecânica clássica, na mecânica newtoniana, a energia cinética menos a potencial. Então, isso aqui tem dimensão de energia. Então, isso aqui tem dimensão de tempo. Então, claro, a nossa ação ela vai ter dimensão de energia vezes tempo. É exatamente a dimensão da constante de Planck, energia vezes tempo. Então, se eu agora estou integrando uma integral do volume, para eu produzir uma energia, algo que eu vou colocar aqui, então esse objeto aqui vai ter que ser energia por unidade de volume. Eu cancelo com essa dimensão de volume aqui, e no final me dá isso aqui. Quer dizer, o que é o Lagrangiano? Um
é a integral desse lagrangiano com dimensão de energia por unidade de volume. E aí, essa densidade lagrangiana, ela vai depender dos campos e agora das suas derivadas. Só que o campo agora não tem só derivada temporal, vai poder ter derivada temporal. E vou apagar isso aqui, tá bom? Legal. Foi. Sei lá, vou tentar achar uma interpretação para isso. Quando você pega na mecânica, digamos, você falou energia cinética, só que em vez de diminuir o som com a energia potencial, tem energia mecânica, e aí a gente pensa como uma quantidade que se conserva por causa da homogeneidade do tempo, não é isso? Isso. Agora, qual a interpretação análoga para o lagrangiano? Sem ter que usar a integral A, coisa que eu integro e tem um mínimo, mas o lagrangiano em si, uma caracterização dele. O lagrangiano, na verdade, o que você mostra é que tem uma sistemática por trás da equação de Newton, por trás da equação F igual a dp/dt, você pode sempre derivar essa equação em qualquer problema em que você não tenha dependência, né? Você pode ter dependência na velocidade, mas se você não tem dependência na aceleração, qualquer problema, se a força não depende da aceleração, a força depende do tempo, a força depende da velocidade, a força depende da posição, você pode sempre escrever a tua lei de Newton como equação derivada de um lagrangiano. Você reconstrói o lagrangiano a partir da lei de Newton. Então, a interpretação que está por trás é que com o lagrangiano você tem um padrão universal de sempre chegar à lei de Newton para qualquer sistema. Olha isso que está muito. Por isso que ele é T menos V, não tem uma interpretação por que ele é T menos V. Não é a soma, ele não é a energia, ele está ligado à energia do sistema, mas a construção é T menos V, justamente. Na verdade, no fundo, parte do caso mais simples que você reproduz é pensar no caso da força conservativa, quando você tem uma força que é derivada de um potencial. Então, quando você tem uma força que é derivada de um potencial, você pode mostrar que essa equação de movimento, se você quiser colocar aqui, então, em termos tridimensionais, você pode mostrar que essa equação de movimento ela pode ser obtida sistematicamente a partir de um lagrangiano que é T menos V, usando o princípio variacional. E aí, lembre-se, o princípio variacional é um princípio, ele não é demonstrado, ele é um princípio. Você supõe sempre que a dinâmica do sistema ela acontece naquilo que minimiza a ação, o mínimo da ação. Tá? Então aqui eu vou colocar em princípio, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou colocar aqui derivadas. O Lagrange, eu acho que é de 1750, né? Eu nem sei a data. Se é Lagrange, século XVIII, mas eu não sei exatamente a data, se eu posso procurar. O que é bastante é que ele não é muito depois assim de Newton. Sei. Assim, o Newton, como ele fez a pergunta, é FOMA, né? Certo. E daí já vem a formação. É que Newton é século XVII, isso aí deve ter vindo um pouco depois com a Leibniz e Lagrange, mas eu não sei, vou te dizer que eu não sei exatamente a data, a datação, não sei dizer não. Mas é bom a gente procurar. Aqui eu estou só lembrando o seguinte, isso que eu chamo de DI, na verdade, é a derivada em relação à coordenada x. Isso aqui eu estou fazendo essa notação simplificada, né? Quer dizer, o campo depende das derivadas espaciais e das derivadas temporais, né? Então, por isso, o lagrangiano depende. Em princípio, claro que a gente pode, depois vamos falar de derivadas superiores. O que significa você ter mais derivadas de campo no lagrangiano. Então, essa vai ser a nosso ponto de partida. Vamos pensar, então, que a nossa teoria clássica de campos, ela vai ser definida, então, a partir de uma ação que vai ter essa estrutura geral. Então, isso aqui é a nossa densidade de lagrangiano, está integrado em x para dar, então, isso tudo aqui, no fundo, a energia por unidade de volume com volume cancela, então fica energia vezes tempo, energia vezes tempo. Então, vamos colocar aqui a primeira. Então, isso aqui eu estou colocando esse campo φ, ele é um campo genérico, eu não sei ainda o que ele é. Vamos fazer alguns exemplos agora, para a gente ter isso mais claro, não tratar isso como uma mera expressão muito formal. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um campo, vamos imaginar um campo genérico. A gente imagina o quê? Um campo, ele significa a energia cinética da mecânica, né? É a medida, né, na verdade, da variação da coordenada com o tempo. Então, o sistema tem um caráter dinâmico no sentido que ele varia com o tempo. Então, aqui, claro, eu vou imaginar que aquilo que seria a energia cinética, né, vamos dizer assim, a energia cinética da partícula,
quadrado da velocidade generalizada. É alguma coisa que vai medir, né, velocidade ao quadrado. Então agora a gente vai pensar na energia cinética do campo. Então o meu campo também, ele varia no tempo, no princípio, né? O meu campo varia no tempo, eu posso pegar então a derivada temporal dele, que eu posso trazer, por exemplo, por fio pontos, né? Derivada temporal, né? Isso aqui ao quadrado, ou uma coisa que isso aqui é DDT de φ. Então eu vou pegar toda a contribuição que vem da dependência do campo do tempo. Agora, a diferença é que na mecânica de partícula, a gente só tem a coordenada dependente do tempo. Mas agora o meu campo depende da posição. Então o meu campo, se ele for uniforme, né, ele é um campo que independe do tempo, da posição, ele é uniforme ao longo do espaço todo, mas ele é um campo sem, ou seja, em todos os pontos ele é o mesmo. Então ele não tem nenhuma flutuação, ele não tem nenhuma ondulação. Ele é um campo que praticamente é um campo sereno. A gente imagina que isso é uma configuração de energia zero, então está paradão. Agora, se o campo começa a ter uma dependência espacial, eu imagino que para esse campo ter essa dependência espacial, quando eu vou de um ponto para outro do espaço-tempo, eu vejo um campo diferente, isso pressupõe que esse campo tem intrinsecamente uma energia. Então a gente chama, vamos dizer assim, é a energia, vamos dizer assim, associada ao gradiente do campo. O fato do campo está variando espacialmente também. Na verdade, não precisa ser só o gradiente, pode ser, se o campo for vetor, pode ter um rotacional, pode ter uma divergência. Se o campo for escalar, esse gradiente aqui é no sentido meio estendido da palavra, um gradiente entre aspas, no sentido de que é a dependência, quer dizer, uma energia associada à dependência espacial do campo, que é alguma coisa que vai estar ligada, então, ao campo, às variações do campo espaciais. Então, eu espero ter isso que a gente imagina, quer dizer, uma partícula livre, ela só tem essa energia. Isso aqui é o que a gente imaginaria, quer dizer, energia cinética, vamos dizer, isso aqui é o caso livre. Então, quer dizer, se a partícula está livre, ela não tem energia potencial, ela só tem energia cinética, então eu tenho o quadrado da velocidade. Se o campo está livre, essa seria a situação de campo livre, eu teria uma grande âmbito com essas características. Agora eu posso começar a falar que quando a partícula está em interação, a gente tem, no caso da interação, se eu colocar assim, a gente, quando coloca a partícula em interação, por exemplo, a coisa mais óbvia, pensando no oscilador harmônico, é ter uma energia potencial que depende das coordenadas. Porque a gente imagina como energia assim, de interação, algo potencial, como pensar. Pensar, uma interação pode ser uma função, no caso do oscilador harmônico, um Q2, né? Ou eu posso ter um termo anarmônico Q3, uma correção Q4, igual, mas uma função de Q. Mas não necessariamente, só isso. A gente pode também, por exemplo, quando a gente coloca uma partícula em campo eletromagnético externo, se vocês se lembrarem lá, né? Quer dizer, o lagrangiano da partícula do campo eletromagnético externo, meio de n, velocidade ao quadrado, energia cinética. Depois tem a parte de energia potencial, a parte ligada à interação, né, com o campo corrente, quer dizer, a partícula tem carga, tem uma velocidade, ela tem uma corrente. A corrente interage com o potencial magnético. E aqui a partícula, e aqui eu vou ter a energia da carga do campo externo. Campo eletrostático externo. Então, isso aqui é energia de interação elétrica, energia de interação magnética, energia cinética. Então, é o que a gente contabiliza. Então, a gente pode ter também, claro, o caso de ter potenciais. Nesse caso aqui, a linha, que seria o T menos V, a parte de potencial ela está dependendo também da velocidade. No caso da partícula do campo magnético externo, a gente tem uma dependência. Então, nada impede também de eu criar uma interação que possa depender dos campos e as suas derivadas também. Posso ter a dependência na derivada temporal, né? Uma interação pode depender, e aí vai também poder depender da derivada espacial. Mas o que caracteriza o campo livre? O campo livre é essa parte aqui, só tem energia cinética. Deixa eu colocar aqui uma coisa, então, separar isso aqui. Então, se a gente pensar
campo, que é um campo escalar, vou pegar um campo de natureza escalar, ele não tem componente nenhum. O campo é uma grandeza física ou é um ônibus que a gente constrói para carregar partículas? Vai depender da visão que a gente tem. Se a gente está numa visão clássica, no caso da eletrodinâmica, né? Vamos pensar no caso da eletromagnetismo. Afinal de contas, o que é o campo eletromagnético? Se a gente pensar nos potenciais, né? A gente sabe que os potenciais, né? O potencial eletrostático, o potencial magnético, o potencial vetor, esses objetos não são diretamente mensuráveis, mas a partir daí a gente tem os campos. O campo pode ser uma grandeza realmente mensurável. O campo clássico, eu posso medir o campo elétrico, eu posso medir o campo magnético, eu posso medir a temperatura, um campo de temperatura, um campo de pressão, eu posso medir um campo de velocidade, isso tudo eu posso medir. Agora, quanticamente a gente vai ter uma outra interpretação do campo. Aí o que você está falando? Na teoria quântica de campo, quando o campo deixar de ser uma estrutura clássica e passar a ter um conteúdo quântico, que a gente vai definir o que é realmente um campo quântico, aí a visão desse campo quântico ele vai se revelar através de grandezas dependentes dele, mas que sejam observáveis. Ele, em princípio, não é observável. Ele em si não é observável. O campo quântico não é um observável. O que vai ser observável vão ser os derivantes a partir dele. Eu vou poder construir, medir energia, medir momento, ver as partículas que estão associadas a esse campo. Então, vamos colocar classicamente, eu posso pensar em ter um campo mental. Pensa no campo eletromagnético. Eu meço o campo eletromagnético, eu meço o campo de temperatura, eu meço o campo de velocidade, eu meço o campo de pressão, e assim vai. Quando você fala de observar, por exemplo, o campo magnético, você mede, mas de acordo com como você se move, ele muda. Então, isso. Mas ele não parece uma coisa muito real, né? Quer dizer, você mede, ele está de um jeito e você se mexe um pouquinho e ele não, mas já está claro que isso aí depende. Quer dizer, são campos que, na verdade, você não tem campo magnético, você tem campo eletromagnético. Então, é uma questão de referencial. Mas isso não inviabiliza ele como um objeto mensurável. Simplesmente porque o estado de movimento ele interfere naquilo que é o campo elétrico ou que é o campo magnético. Mas, na verdade, o que é o campo elétrico? É uma coisa só. Agora, tem uma situação assim como o capital vai além da mercadoria, o campo não vai além das partículas? Se o campo vai muito mais, o campo vai além da partícula, né? Mesmo campo na versão quântica, o campo vai além da partícula. Tem campo que não tem interpretação de partícula, vamos ver depois. Na teoria quântica de campos, em geral, a gente pega toda partícula, ela vai estar associada a um campo. Então, todas as partículas do modelo padrão têm associadas a ela um campo. Qualquer partícula do modelo padrão tem associada a ela. Qualquer partícula fora do modelo padrão, por exemplo, as partículas, eventualmente as partículas supersimétricas, bósons de Higgs extra, as partículas, o que seria o setor de partículas do setor de matéria escura, tudo isso vai ter um campo por trás. A gente sempre associa partícula a campo, mas nem sempre o campo descreve uma partícula. Por exemplo, na descrição da energia escura, tem formulações que você associa um campo para descrever essa densidade de energia escura e não tem nenhuma partícula associada. O campo, na verdade, o que é importante do campo é que ele é uma distribuição de energia que se espalha, que se propaga pelo espaço-tempo. Então, é uma descrição, é uma propagação de energia, uma propagação de momento. Ele propaga grandezas físicas. Você pode ter um campo carregado, ele propaga carga. Você tem um campo que vai descrever o campo do elétrico, ele propaga cargas elétricas, quer dizer, ele propaga excitações, ele propaga algum tipo de excitação no espaço-tempo. Isso é o campo, em geral. Não necessariamente ele está associado à partícula. A gente tem um pouco vício de associar campo a partícula. O que é mais correto é associar partícula a campo. Então, sempre a gente, por trás de uma partícula, associa um campo. Na versão, quer dizer, na visão da teoria quântica de campo, como a gente colocou na primeira aula, a gente desconstrói a noção de partícula e substitui a partícula por um campo. Mas, às vezes, tem campo que não é a desconstrução de uma partícula. Você pode ter campo que não tem interpretação de partícula. Ele não vem de partícula nenhuma. Ele é um campo que apenas distribui energia e momento pelo espaço-tempo. Tá, ele interage da mesma forma com as partículas que esses campos que são representados? Interage, você pode propor interações. Não, ele tem todo sentido, não, ele só não tem interpretação de partícula. Tá? Poderia dividir para o lado, uma equação de campo. O lado esquerdo, que é a parte cinética, mais ou menos está descrevendo o campo com partícula. E o lado direito está trazendo o campo por si próprio. Na versão clássica, não. Na versão clássica, o lado esquerdo, vamos ver agora, nesse momento, o lado esquerdo, ele descreve o campo como uma radiação.
Então, ele não vai ver o campo como uma partícula que tem energia e momento. Ele vai ver o campo como uma radiação que tem frequência e comprimento de onda. Na visão de partícula, quando você então introduz a mecânica quântica e faz a ponte da radiação, uma interpretação corpuscular, esse campo vai descrever uma partícula. Vou fazer exatamente isso agora para ficar já claro isso dele. Então, vamos pensar num campo escalar. Você diria, então, José, assim, só complementando, quer dizer, a origem da noção de campo estaria no dualismo onda-partícula? Do campo quântico, sim. Não, mesmo no campo clássico, digo, não, se você... o campo clássico ele nem conhece a relação. O campo clássico ele está descrevendo uma radiação. Então, digamos... Mas não necessariamente com interpretação corpuscular. Porque para você introduzir a interpretação corpuscular, você vai passar pelo H, pela constante Planck. Então o campo clássico ele não conhece a constante de Planck. O campo clássico ele é uma mera distribuição de energia e momento. É uma radiação que se propaga no espaço. É um sistema contínuo. Então um sistema agora que é uma radiação, você não tem mais pontos dispersos, você tem um contínuo de energia e momento, carga ou outras propriedades que se propagam, número bariônico, você tem um contínuo de grandezas físicas que se propagam pelo espaço e tempo. Se associa a isso um campo de radiação. Aí quando você interpreta, a radiação pode ter uma natureza corpuscular via de Broglie, aí você joga essa interpretação para o campo também. Aí o campo quântico vai estar associado, a relação de dispersão dele, que antes era uma relação de dispersão para frequência e comprimento de onda, ela agora vai ser uma relação de dispersão para energia e momento. Aí vai ser uma relação de partícula mesmo. Vamos fazer isso agora para ficar mais concreto no discurso. Vamos pensar um campo escalar. Então vamos dizer assim, ele pode colocar dessa forma, ele vai ter um tanto de energia cinética. Vamos colocar aqui constante que depois a gente pode fixar. Por exemplo, vai ter alguma coisa que meça a energia cinética, um campo escalar. Eu vou chamar esse campo escalar de φ, para ser muito criativo. Então a noção geralmente a gente chama de campo escalar de φ pequeno. Então vamos lá, ou pode ser um S, não importa, alguma coisa que seja um escalar. Então ele tem uma energia cinética, alguma coisa está medindo energia cinética. Esse coeficiente a gente vai ver depois que ele pode ser. Ele pode ter aqui a parte de energia que vem do gradiente dele. Eu posso colocar aqui o gradiente de φ ao quadrado. Né? Mas o gradiente de φ ao quadrado é gradiente de φ, né? Escalar, gradiente de φ. E em termos de coordenadas a gente pode escrever ddxi do φ, ddxi do φ. Estou usando a regra da soma. Quando tiver índices saturados assim, repetidos, é que eu estou somando de 1 a 3, eu não vou nem não escrever. Então, posso escrever esse termo aqui, reescrever esse termo desse modo assim, B, e posso ter um termo aqui, vamos ver que a gente coloca aqui um termo que seja mais uma constante C. Então, podemos até colocar aqui um termo que seja... vamos colocar aqui mais uma constante C. Vezes uma certa potência do campo. Pensando que a energia potencial é alguma coisa que tem x2, quer dizer, é tipo um oscilador, pode ser um termo de ordem, uma função polinomial. Vamos dizer que esse n aqui possa ser maior ou igual a 2. Simplesmente é uma função polinomial. N maior ou igual a 2. Depois vamos deixar uma... Por que n é maior ou igual a 2? Por que n não é maior ou igual a 1? Pergunta é essa. Sabe o que quer dizer? Não é impossível, mas por que geralmente a gente não acrescenta, por exemplo, um termo linear? Em geral, a gente vê todas as teorias de campo com termo a partir do termo quadrático. Por que não tem termo linear? Vamos ver depois, né? Coisa simples, mas não é óbvio. Então, porque o cara poderia perguntar, por que você não colocou aqui n maior ou igual a 1? Por que já foi colocando n maior ou igual a 2? Né? Não tem nada que impeça, mas a gente vai ver que nada muda se eu colocar um termo linear do campo. Mas isso aí não é uma coisa tão assim, não passando.
Depois tem uma consequência grande quando a gente estuda um mecanismo muito importante na física de campos e partículas, que é a quebra espontânea da simetria. Isso aqui depois, com a quebra espontânea da simetria, não é tão óbvio assim. Eu estou colocando a coisa, já estou chamando a atenção para vocês, para um fato que todo mundo já deve ter ouvido falar, pode não saber, mas já ouviu falar na chamada quebra espontânea da simetria, a importância da quebra espontânea da simetria para gerar o mecanismo de Higgs, para poder gerar, né, as massas e a física, a parte das interações, a parte do Higgs. E na quebra espontânea de simetria, esse termo aqui já não é tão inconsequente quanto aqui. Aqui eu já começo com maiores doadores. Eu não quero complicar a vida de vocês, eu quero dizer também, não quero também trabalhar com vocês no ritmo de inocência, esconder os problemas, tá? O cara nunca pensa que vai ter, posso sempre eliminar o termo linear. Pode, enquanto você não tiver nenhum, não se esbarrar na quebra espontânea da simetria. Então já fiquem com a luz acesa, né? Para avisar. Tem quebra espontânea da simetria? A questão do termo linear no campo já não é tão óbvio. A própria física vai gerar isso, não estou só chamando a atenção. Mas aqui, vamos depois entender, no final, vou tentar compreender qual é a razão pela qual a gente sempre começa com um termo maior igual a outro. Se fosse um oscilador harmônico, isso aqui seria... Bom, se isso aqui é um oscilador harmônico, tem exatamente o oscilador harmônico. No caso do oscilador harmônico, o problema é unidimensional. A coordenada do oscilador harmônico, ela é uma coordenada, ela não depende da posição, ela já é a posição. Então, o problema de um oscilador, se eu pegar um campo que não tem dependência na posição, se eu pegar um campo que seja uniforme, então, a derivada espacial desse campo é zero. Esse campo não depende da coordenada espacial, ele depende só do tempo. Num certo, quer dizer, em todos os pontos do espaço, o campo é o mesmo em todos os pontos do espaço, mas ele não depende da posição, mas ele depende do tempo. Então, ele pode estar fazendo isso, vibrando à vontade, mas ele vibra igual em todos os pontos do espaço. Ele não tem dependência espacial, mas tem dependência temporal. Se ele não tem dependência espacial, mas tem dependência temporal, esse termo morre. Então, ele não tem essa energia do gradiente, mas ele tem a energia cinética propriamente dita do tempo. Então, se eu pegar, por exemplo, um campo uniforme, espacialmente uniforme, eu vou gerar exatamente uma ação aqui, um Lagrangiano, que pode ser um oscilador harmônico. Eu posso pegar A igual ao meio, fica um meio de ddt x ao quadrado, isso aqui é zero, e aqui eu posso essa constante igual a menos o meio de x2. Eu pego o φ, então esse φ de t, se não tem dependência espacial, se eu pego configuração de campo uniforme, eu posso identificar isso aqui como uma coordenada, sei lá, q de t. Esse Lagrangiano aqui pode virar, se o C for menos meio, por exemplo, né, ele vai virar o menos 1, T menos V, isso vai virar exatamente a ação de um oscilador harmônico simples. Então, a gente vai ver que de uma teoria de campos, eu posso sempre gerar um modelo mecânico. Por trás de toda teoria de campos existe uma mecânica também. Basta você, que é o que eu chamo, na verdade, uma mecânica é uma teoria de campos unidimensional. Vamos ver depois, vamos pegar um modelo mecânico de campo mais elaborado, e a gente vai ver, quando a gente pega a particularidade, a gente pega a seção, vamos dizer, pegar de todas as configurações de campos possíveis, eu vou pegar todas aquelas que não dependem da posição. Como é que esse modelo que eu estou propondo, ele fica no caso de campos uniformes? Uniformes, mas dependentes do tempo. Então a gente tira a dependência espacial. Quando eu tiro a dependência espacial, o meu campo vai passar a depender de uma coordenada só. E aí eu começo a cair no problema que tem uma natureza mais mecânica. Então a gente pode extrair um modelo mecânico a partir de uma teoria de campo. Nós vamos ver que, na verdade, a mecânica que está por trás do campo eletromagnético, se a gente pegar o Lagrangiano, que vai dar para nós um campo eletromagnético livre, no VAR, a radiação eletromagnética, o que está por trás do campo eletromagnético que se propaga livre no VAR é exatamente o oscilador harmônico tridimensional. Então a gente vai ver que por trás de uma teoria de campo sempre existe um modelo mecânico também, que é o que a gente chama de caso unidimensional. Uma teoria de campo unidimensional é, na verdade, um modelo mecânico, que não é a mesma coisa que a redução dimensional, que é uma outra coisa que nós vamos falar hoje. Então vamos lá, então vamos pegar o caso ainda. Então isso aí é uma possibilidade, depois nós vamos discutir melhor, só estou apresentando possibilidades. Vamos supor agora que eu não tenho um campo escalar, mas que eu tenho um campo de natureza escalarial. Então, lembrando aí que nós fizemos o curso de equação do Dirac agora esse ano,
tivemos uma boa discussão sobre o que são os espinores. Então, se a gente está falando do grupo de rotações, nós sabemos que o nosso campo espinorial é um campo, né, que tem duas componentes complexas, que eu vou chamar de psi alfa, que vai depender de V de X. Então, tem uma natureza dublete. Alfa igual a 1, ele tem duas componentes. Como é que ele se transforma por uma rotação? Quando eu faço uma rotação no espaço, a gente pega essa transformação x' e faço uma rotação no espaço, essa matriz R é uma matriz de SO3, né? Faço uma rotação tridimensional nas coordenadas espaciais. Essa matriz é uma matriz ortogonal, com determinante 1, ela apresenta os ângulos e os módulos, é uma matriz de rotação típica. O meu espinor ele vai sofrer essa rotação também. Só que a rotação que ele sofre, como ele tem duas componentes só, não pode atuar sobre ele, é uma matriz 3x3. Essa rotação vista no espaço dos espinores é uma rotação de S2. Então, quando eu faço essa rotação no espaço, o espinor ele sofre essa rotação. Psi alfa vai ter aqui uma matriz S alfa beta atuando no psi beta. Só que essa matriz aqui não é uma matriz de SO3, é uma matriz de SO2. Então, quando eu faço uma rotação SO3, os espinores sofrem a mesma rotação, só que sob a forma de uma matriz SO2. E a relação entre SO3 e SO2 é essa aqui. A matriz de SO3 é alfa, beta, atuando nas matrizes de Pauli, sigma i, beta gama, aqui atuando na matriz inversa, gama delta, isso aqui vai dar para nós é delta, não, isso aqui vai dar para nós é IJ, matriz de Pauli, sigma j, elemento alfa. Então isso está acontecendo. A relação entre SO3 e SO2, ela se expressa através dessa relação que nós derivamos lá no nosso curso de Dirac, também nos cursos de teoria de grupo, a gente já derivou isso em algumas ocasiões, você está nos nossos cursos anteriores aí. Qual é a relação entre SO2 e SO3? Então, na verdade, a gente pode escrever isso aqui de uma forma mais compacta, eliminando os índices espinoriais, que significa o seguinte: a matriz de SO2 então, se eu pegar uma matriz SO2, matriz inversa, se a matriz é SO2, ela é unitária. Se ela é unitária, o inverso dela é o conjugado emitiano. Se eu pegar essa matriz de SO2, colocar aqui uma matriz de Pauli qualquer, colocar a mesma matriz de SO2 aqui, a matriz de SO2 vai atuar nas matrizes de Pauli, fazendo uma rotação das matrizes de Pauli. A mesma matriz que atua nas coordenadas espaciais, ela vai atuar no índice espacial das matrizes de Pauli. Eu vou ter aqui uma matriz de rotação SO3 e aqui eu tenho uma matriz de SO2. Então isso mostra que as transformações de SO2 são ligadas a SO3 por essa relação. Então os vetores, por exemplo, se eu pegar um vetor qualquer, não precisa ser o vetor posição. Se eu pegar um campo vetorial, por exemplo, um campo que tenha tipo campo potencial eletromagnético, se eu pegar esse campo aqui e fizer uma rotação SO3 dele, ele vai seguir o mesmo padrão. Esse campo aqui a rotação que ele vai sofrer quando eu faço essa rotação dos eixos espaciais, vai ser essa rotação. Ele é um campo vetorial, então ele roda que nem as coordenadas espaciais. Tudo que é espacial, ela percebe essa rotação. Mas tudo que é espinorial, essa rotação se reveste de um outro modo. É a mesma rotação, os mesmos ângulos de rotação estão envolvidos, só que eles estão escondidos nessa matriz e não nessa matriz. Então, não sei se está claro nos outros cursos, eu só estou chamando a atenção. Então, para lembrar que o campo espinorial, ele é uma representação tensorial não tão trivial do grupo de rotação. Ele está escondido num outro espaço, ele é uma rotação bidimensional. Só a matriz que representa a rotação tridimensional é uma matriz bidimensional complexa, é uma matriz de SO2. Tá bom? Então, só para lembrar isso aí, e a relação que fixa a relação entre SO2 e SO3 é essa
Quem precisar disso aqui, tem 2 cursos onde vocês podem encontrar isso. O curso de equação de Dirac, que a gente deu esse ano, nas primeiras aulas, deve ser nas aulas de maio, e o curso de teoria de grupo, que também está no Professor Global, que a gente deu entre 2012 e 2013. Nesse curso de teoria de grupo, a gente fez isso com bastante detalhe também. Então, quem precisar, vai olhar. Só antes de você fazer a pergunta aqui, quem está colocando é o Charles, que você falou nos vídeos. Isso, todas as quartas-feiras. A aula 1, 2 e 3 está na parte de iniciação científica, só que a partir da aula 4 ele começou a botar na parte de campus. Ah, então é bom a gente ver isso, eu não sabia. Ele trocou. Que curso é esse? Não, esse que a gente está fazendo agora. Esse campus clássico? Ele botou a 1, 2 e 3 na parte de iniciação científica e depois repetiu tudo e botou da 4 e agora vai botar 5, suponho, no campus clássico. No campo clássico tem 1, 2, 3. O número 4 não está na iniciação científica, por exemplo. Tá. Entendeu? Ele já começou a botar o resto tudo. Mas a 1, 2, 3 estão dos dois lados. Estão dos dois lados. Eu vou mandar ele tirar tudo da iniciação científica. Isso, porque eu fiquei esperando a 4 e não saía. Eu falo com ele hoje. Deve estar em outro lugar, né? Hoje eu falo com ele, então a gente fala no tempo. É bom se vocês irem dizendo pra gente. Então, as aulas 1, 2, 3, elas estão nos 2 links. Sim. Mas a partir da aula 4 está só na campus clássico. Aí dá a sensação de que a 4 não saiu, né? Então eu vou tirar tudo dali. Vou falar com ele. Obrigado. Fala, Dória. Eu sou engenheiro, e o engenheiro, quando ele construiu desde pirâmides até o século XIX, invasão de dutos, velocidade, etc. E eu consegui fazer toda a minha engenharia sem precisar de espinor. Sei. Desde tipo, onde agora um engenheiro vai precisar de espinor? Como precisa. Se for na Austrália, tem uns grupos de engenharia lá que são especialistas. Construíram até um espinor, uma máquina que é um espinor. Eles construíram um robô espinorial. Então, os engenheiros usam demais espinores. Os engenheiros usam não só espinores, usam patérnios também. Eles usam números complexos, usam patérnios. Então, tem bastante coisa de engenharia mecânica escrita em termos de espinor. Tem muitos problemas, sobretudo essa discussão de deformações mecânicas, o pessoal usa muito. Eu sei, isso eu aprendi lá em Trieste com um professor que era da engenharia mecânica, lá da Universidade de Trieste. Ele foi dar um curso para nós na CISA, justamente assim, para tirar um pouco essa ideia de que o espinor está só ligado à física de partículas, a estruturas mais fundamentais. Ele era um engenheiro mecânico, o nome dele o sobrenome dele é Tonte, professor Tonte. Ele tinha uma relação com um grupo na Austrália, que é ativo até hoje, e eles trabalham só com a aplicação de espinores em engenharia mecânica. Eles resolvem uma série de questões na engenharia mecânica através de espinor, porque fica mais simples. Você resolver certos problemas em dimensão 3, o tempo computacional é muito maior do que você passar o problema para a dimensão 2. Então você imagina, se você tem que fazer uma operação matricial, tudo bem, você trabalha com a matriz 3x3, são 9 elementos. Se trabalhar com 9 ou com 4 não é muito diferente. Mas quando você tem que fazer 10.000 operações matriciais, e você trabalha com matriz 3x3 ou 4x4, a diferença é sensível. Então na engenharia, muitas vezes o pessoal transforma problemas vetoriais em problemas espinoriais. Resolve no sentido espinorial, que é mais simples, o tempo de computação é bem menor, e depois reporta a solução final em termos vetoriais. Então, o engenheiro mecânico, na engenharia mecânica, hoje em dia é muito comum usar espinor. Tem vários compêndios de espinores em engenharia. Tá? Bom, então... Agora, em termos de natureza, ele só aparece com o espinor. Campo fermiônico. Em termos de natureza, o espinor, né, quer dizer, o campo de natureza espinorial, seja que está aparecendo sempre natureza associada a campo fermiônico, a partícula fermiônica, spin meio, spin 3 meios, spin 5 meios. Os spins semi-inteiros são sempre descritos por campos espinoriais. No caso, tudo começou com a equação de Dirac, com a equação de Pauli. Pauli, quando se descobriu o conceito de spin, né, em 5, lá o Lebeck e o Smith, logo que Pauli fez a versão da mecânica, fez a versão quântica do spin, quer dizer, trabalhou o spin, associou o spin à equação de Schrödinger, lá em 27, ele colocou o spin, quer dizer, trabalhou o espinor dentro de uma forma não relativística para descrever o spin meio. E Dirac veio em 28 para fazer exatamente a versão relativística do espinor. Então, o espinor, Dirac não é elétron, é relativista, ele tem spin meio, mas é relativista. Então eu tenho que ampliar o conceito de espinor para a relatividade especial. Ele trouxe o conceito de espinor para a relatividade especial e escreveu a equação de Dirac. Então,
na física de partículas, vamos dizer assim, o spinor foi descoberto em associação, claro, com o spin do elétron na equação de Pauli. Mas aí é uma versão, essa versão é a versão não relativística, não é um spinor do grupo de Lorentz, é um spinor de SO3. Ele tem duas componentes. Na equação de Dirac, como nós vimos ao longo do curso passado, ele tem 4 componentes. O spinor relativístico, quando a gente escreveu a equação de Dirac, né, que é uma equação relativística, o spinor tem 4 e não 3 componentes, tá certo? Que aliás está na sua manga, né? Está na minha manga. É o pessoal lá de Mato Grosso. Falei, bota a equação de Dirac em algum ponto. Aí eles refizeram as camisas com a manguinha de Dirac aqui. Até eu ganhei uma nova por isso. O bem falou que ficou bem legalzinho. Então vamos lá. Queria propor que o clube de futebol botar. Oi? Se clube de futebol botar a equação de Dirac, Como seria. CBPF, vou fazer uma partida aí com a Termo, quando vocês organizarem uma partida CBPF contra o FRJ, vamos com a camisa, Atlético Clube Dirac, Dirac Futebol, Dirac Pernas de Pau Futebol Clube. É bonito uma camisa, né? Eu aqui assisti o filme de Fellini, fazer o time do Flamengo entrar com a equação de Dirac. Aquela coisa que eu gostava de fazer. Melhor do que Fly Emirates, né? Vamos lá. Né? Então, o campo espinorial. Então, a mesma coisa. O campo espinorial, eu posso construir a energia cinética dele. Então, vamos ver o seguinte. A gente pode construir. No princípio, eu poderia pensar o seguinte. A coisa mais óbvia que tem é pegar a energia cinética dele. Energia cinética. Uma coisa mais óbvia da energia cinética dele seria, então, pegar o psi Dagger ponto psi ponto. Isso aqui seria a coisa mais óbvia da energia cinética. Teria energia, isso aí daria psi1 ponto estar, psi1 ponto mais psi2 ponto, asterisco, complexo conjugado, psi2 ponto. Seria a coisa mais óbvia da energia cinética desse cara. Hoje eu poderia ter a mesma coisa, eu poderia colocar um termo aqui de gradiente do spinor, gradiente do spinor. Vou colocar aqui. Na verdade é isso que eu estou escrevendo. Estaria pegando, estou tirando o gradiente desse spinor, escalar, gradiente desse spinor. Então, aqui no fundo, não nada de ponto, só a derivada espacial. Então isso aqui estaria me dando a parte, né, o gradiente do psi1 escalar gradiente do psi1, mais gradiente do psi2 escalar gradiente do psi2. Seria uma proposta de um termo. Estou fazendo uma versão literal disso aqui, uma transcrição literal disso aqui. Poderia colocar aqui um termo C, psi-Dagger, em termos de potencial. Poderia até colocar um psi-Dagger elevado a uma potência N. E aí agora, N maior é igual a 1. No caso, quando escalar, N maior é igual a 2. Aqui N maior é igual a 1. N é maior, eu vou botar N igual a 1. Por que potências negativas não podem ter? Potências negativas, boa pergunta. Por que eu poderia colocar potências negativas? Potências negativas, elas te dariam, se você tiver uma configuração de campo nulo, ela faz uma lagrangiana estudando, então você teria singularidade no lagrangiano. Então você espera ter um lagrangiano que seja sempre uma grandeza finita. Então você, agora, não significa que você possa ter coisas no denominador. Nada te impede, por exemplo, de você colocar aqui um termo que fosse assim, mais um D, por exemplo, né? Poderia ter assim, alguma coisa, φ ao quadrado sobre 1, ou seja, uma constante aqui, uma constante que eu posso chamar de φ, por exemplo, mais φ ao quadrado, algo desse tipo. Então, esse lagrangiano só vai fazer sentido quando isso aqui não for infinito, por exemplo. Então, você pode ter lagrangianos não polinomiais. Agora, a pergunta essa é uma questão importante, vamos colocar isso aqui. Então, eu estou colocando uma coisa que às vezes não está nem dita muito nos cursos, mas eu acho que são coisas que vocês têm que saber, porque na hora do trabalho essas coisas aparecem, né? Na hora do curso, da prova, essas coisas não aparecem, mas na hora do dia a dia essas coisas aparecem. Então, a pergunta é, faz sentido, né? Vou botar aqui essa pergunta. Então, aqui a gente deixou a pergunta, por que N
N diferente de 1, né? Isso, não N igual a 1. Essa pergunta. Aqui eu estou deixando a pergunta. Por quê? Porque agora N igual a 1 é considerado. É uma pergunta que a gente tem que responder. A terceira pergunta que a gente pode colocar, que também aqui em cima, que a gente se lembrar, é considerações. Vou colocar a discussão de considerações sobre lagrangianos não polinomiais. Por exemplo, esse lagrangiano aqui tem uma natureza polinomial, essa potência de φ, potências inteiras, né, de φ. Agora, como o Guilherme levantou a questão, por que não potências negativas ou por que não campos no denominador? Quem já ouviu falar na chamada teoria de Brand-Dicke, da gravitação com um campo escalar presente, na teoria de Brand-Dicke da gravitação, aparece um campo chamado campo do Dilaton no denominador. Pode acontecer, aí você tem que ver. Se você tiver campos no denominador, você está excluindo todas as configurações de campo nulo, por exemplo. Está fora de cogitação que o teu campo possa ser um campo nulo, possa ter configuração de campo nulo. Então, a questão dos lagrangianos não polinomiais, depois na teoria quântica de campos, essa questão aqui é muito mais séria, porque aí vão estar em jogo questões até de interpretação. Numa teoria clássica, então tudo bem. Eu vou depois falar, os chamados modelos sigma não lineares, que os matemáticos chamam de teoria dos mapeamentos harmônicos, que é uma coisa muito importante em física, não só em física, mas na matéria condensada, no estudo sobre supercondutores, de ferromagnetismo, né? A discussão do magnetismo, primeiro também a discussão dos supercondutores, né? O modelo de Hopf, toda a matéria condensada tem muitas questões envolvendo modelos sigma não lineares, na física de partículas também. Na física hadrônica, né? Descrever os mesos e os bares através de modelos sigma não lineares, que são teorias efetivas, tudo isso aqui nada mais é do que lagrangianos não polinomiais. Então, lagrangianos não polinomiais é uma questão à parte, é importante. Não é unusual, mas é importante. Vamos falar sobre isso oportunamente, tá? Não hoje, mas fica já na cabeça de vocês essa questão. Seria um lagrangiano em que eu não tenha só potências, né, positivas aqui, eu posso ter expressões que sejam expressões racionais. De repente eu posso ter uma mistura de campos no numerador, um campo no denominador. Isso aqui é uma expressão racional, não é uma expressão polinomial. Então, o que significa tratar campos no denominador? Que cuidados isso requer? Eu estou chamando a atenção para vocês de que isso não é impossível, não é usual. Mas não é impossível, em certas situações é o que tem que se fazer. É colocar, você tem que se conviver com situações em que você tem campos no denominador, como é o caso, por exemplo, da teoria de Brand-Dicke, da teoria escalar conceitual, né, e outras situações que a gente tem também. Os modelos sigma não lineares também colocam campos no denominador. Então, a gente tem várias situações, mas aí a gente tem que dar um tratamento à parte. Não é assim, tudo que vale aqui não vale lá. Então, você tem lagrangianos não polinomiais, a gente tem que ter certos cuidados que a gente vai aprender aqui. Vamos fazer umas 2 aulas sobre isso. O senhor já falou de singularidade no campo, mas se tiver um denominador de uma singularidade, deve dar problema. Dá problema. Então, isso significa que aquele lagrangiano está excluindo aquela configuração. Você pode ter uma configuração de campo que dá singularidade no denominador, mas poderia ser uma configuração de campo interessante, mas você está excluindo do teu tratamento. Você tem que ver como é que você vai contornar essa situação. Para começar, para não complicar, estou só chamando a atenção dos problemas que tem, vocês não ficarem inocentemente pensando que a vida é tão simples, né? Mas a gente tem, então, para começar a trabalhar, a gente vai começar a trabalhar os casos polinomiais, ganhar um pouco de experiência com isso, e depois vamos começar a tratar os casos mais complexos, né? Agora, essa situação, quem fez o curso de equação de Dirac já pode ter uma objeção e falar, poxa, a equação de Dirac é uma equação de derivada primeira, né? E aquela matriz gama zero, né? Derivada temporal, psi, matriz gama zero, depois tem menos i, é uma equação de derivada primeira. E a gente já sabe da mecânica clássica que
Se eu tiver um lagrangiano com duas derivadas multiplicadas no lagrangiano, quando eu olhar a equação de movimento, ela se reverte uma derivada segunda, não é assim na mecânica, né? A gente pega o lagrangiano do oscilador harmônico, é mx ponto ao quadrado, menos kx2. Quando eu vou olhar a equação de movimento, esse mx ponto ao quadrado vira mx2 pontos. E esse kx2 aqui fica kx. Aí a gente ganha a equação do oscilador harmônico. Então, aquilo que é derivada ao quadrado no lagrangiano, depois a gente vai ver, pelo princípio variacional, ele passa a ser derivado segundo. Né? Quem já fez lá o cursinho de mecânica, um curso de mecânica mais institucionalizado, assim, de mecânica mais analitizada, dentro do lagrangiano depende de que ponto, de que ponto e t. Aí a gente faz o princípio variacional. Vou variar o lagrangiano em relação, fazer uma variação funcional arbitrária em relação a quê? Então isso aqui vai ser dl, dq, delta Q. Vou fazer uma variação delta Q. A variação delta Q induz uma variação delta L. Então a variação do lagrangiano vai ser, veja, vai ser dl, dq, delta Q, mais dl, dq ponto, delta, dq ponto. Vamos. Depois, a gente sabe que eu preciso ter variações arbitrárias, mas aqui me aparece o dq ponto. Então o que a gente faz aqui? A gente escreve essa equação desse modo aqui. Isso aqui é ddt, o dl, dq ponto, vezes delta Q, menos ddt, o dl, dq ponto, isso é a regra de Leibniz, né? Vezes delta Q. A derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, que eu subtraio daqui, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Esse termo que eu escrevo como uma derivada total e retiro isso aqui para que dê uma identidade. Mas aí eu fazer isso aqui é uma derivada total, tem uma ação, todo mundo se lembra, isso aqui está pegando só os extremos. A dinâmica do sistema, ela não acontece nos extremos, ela acontece no intervalo de integração. Então esse termo aqui, a gente supõe que a variação possa ser feita a extremos fixos, né? Joga fora esse termo e sai esse termo aqui, delta Q aqui, delta Q aqui. Então o coeficiente de delta Q é a nossa dinâmica. Então a gente ganha essa equação. ddt do dl, dq ponto, menos dl, dq igual a zero. Então essa é a estrutura de uma equação de Euler-Lagrange, quando o lagrangiano depende só das velocidades, da coordenada de posição. Mas, se eu tenho uma velocidade ao quadrado, a derivada da velocidade, a derivada em relação a q ponto ao quadrado, é 2q ponto, é q ponto. Então aqui já vai sair uma velocidade, então aqui vai sair uma equação de segunda ordem. Então, se o lagrangiano depende de derivada primeira ao quadrado, a equação de movimento, a equação, né, de Euler-Lagrange, vai ser sempre com derivada segunda. Mas a equação de Dirac não é com derivada segunda, ela é com derivada primeira. Então esse lagrangiano não pode ser o lagrangiano que vai dar a equação de Dirac. A equação de Dirac, então se eu tiver um problema mecânico, suponhamos que eu tivesse situação oposta essa, em vez do oscilador harmônico ser mx2 pontos mais kx igual a zero, se eu tivesse essa equação aqui, mx ponto mais kx igual a zero. Se isso aqui fosse uma equação de campo, tivesse essa equação, não mx2 pontos, de que lagrangiano isso aí poderia sair? Isso aqui poderia sair, por exemplo, desse lagrangiano. Vezes o meio de m, x ponto, né, por exemplo, né, mais kx. Se eu variar em relação a x, eu vario em relação a x aqui, vario em relação a x aqui, x2. Se eu fizer uma variação em relação a x, aqui vai produzir um x ponto e um kx. Então, para eu ter uma equação de primeira ordem em x, eu preciso ter um lagrangiano que não tenha derivada ao quadrado. A derivada tem que estar em primeira ordem. Só estou chamando a atenção disso, mas então, uma outra possibilidade que pode atender melhor a equação. Isso aqui eu coloquei como uma, vamos fazendo uma apanhada. O que pode ser? Depois, o que pode ser, pode não ser. Né? Então, no caso da equação de Dirac, isso aqui não vai ser uma boa proposta. Vamos ver depois, quando a gente aprender o princípio variacional para campo. Eu só estou dando possibilidade, mas aí o cara que é um pouquinho mais assim, está ligado ao outro curso, fala, poxa, mas a equação de Dirac é de primeira ordem na derivada espacial, na derivada temporal. Uma equação que é de primeira ordem, uma equação
que é de primeira ordem, ela não pode vir de um Lagrangiano que tenha velocidade ao quadrado, porque isso aqui naturalmente vai dar derivada segunda e não derivada primeira. Então, a proposta que a gente pode fazer, por exemplo, uma proposta desse tipo, né? Poderia pensar por exemplo, psi-dagger, psi-ponto, poderia ser algo desse tipo. Mas aí a gente, por exemplo, poderia ser um termo assim, mas aí a gente poderia também pensar em algo que tem um termo, tem uma derivada primeira, na posição. Mas aí eu tenho como contrair, eu posso pegar as matrizes de Pauli e fazer um gradiente, escalar gradiente de psi. Então não deixei de ter uma equação aqui. Outra coisa, o Lagrangiano é um escalar, ele é uma energia. Então ele não pode ter índice vetorial sobrando. Os índices têm que estar todos casados. Isso aqui casa todos os índices espaciais e isso aqui casa todos os índices, né, vetoriais. Na verdade, isso aqui é para ser pensado desse modo, é para ser lido assim. Isso aqui é psi alfa, tá? Isso aqui é um vetor linha, que é o transposto desse. Aí as matrizes de Pauli com índice I, elas vão ter índice alfa, beta, os índices vetoriais. Esse campo aqui, esse índice, né, o I daqui está contraído, o gradiente pega o sigma. Então, esse produto escalar é sigma 1 ddx mais sigma 2 ddy mais sigma 3 dz, que é isso aqui. Derivada I do espinor psi beta. Esse termo tem que ser lido dessa forma, colocando todos os índices bonitinhos. Ou seja, ele não sobra índice alfa, não sobra índice beta, não sobra índice I. Então não tem índice sobrando, isso é um escalar, um escalar. Não tem índice sobrando, não tem nenhuma referência no final a uma direção. Então, essa é uma proposta possível também. E aqui eu posso colocar um termo, por exemplo, nem esse, mas mas aqui eu já me safei no sentido de que eu agora tenho um Lagrangiano que depende só de derivada primeira. Então, se ele depende só de derivada, se ele não tem quadrado, não tem derivadas primeiras em nenhuma potência, a chance de nós ganharmos uma equação de primeira ordem é plena. Então, vamos ver depois que essa equação vai me colocar em ritmo de colisão com a equação de Dirac, mas essa não. E depois. Então, por exemplo, eu pegar um campo escalar. Se eu pegar um campo vetorial, por exemplo, onde for que eu tenho um campo vetorial? O campo vetorial já é diferente, eu não tenho o gradiente dele, mas eu posso tirar a rotacional, posso tirar a divergência. Então, se nós pegarmos um campo vetorial, então o intervalo já dá, tá? Se nós pegarmos um campo vetorial, por exemplo, né? Então um campo que tem, parar essa conta assim, um campo. Aqui, pessoal, eu estou fazendo o seguinte, às vezes no curso de teoria de campo, eu estou acostumado a ver cursos e livros, né? O cara já começa pegando o Lagrangiano, tudo muito formal, a pessoa vai trabalhando aquilo sem saber muito o que está fazendo. Eu prefiro usar aqui um método do Suzuki, eu não sei se vocês conhecem o método do Suzuki japonês para estudar música. O método, você estuda 2 anos de violino sem saber ler nota. Você toca 2 anos. Então, eu prefiro fazer assim na teoria de campo, ele vai mexer com muitas coisas, sem formalizar. Depois que você começa a ler a nota, depois que você sabe tocar, que é igual a gente fala, né? Ninguém aprende a gramática antes de falar. Eu não dou aula de português para o meu filho falar. Ele fala e depois em português vai corrigindo. O método Suzuki é um método muito interessante. Eu acho que pode ser muito aplicado, eu gosto de aplicar ele em física. Lá no pré-vestibular em Petrópolis eu aplico o método Suzuki da física. Porque você faz a pessoa trabalhar em física sem saber algumas coisas. Depois é que ela vai formalizar as ideias. Então, teoria de campo eu acho que é bom isso. Bota a mão na massa. Eu poderia já estar derivando as equações de ordem lá, fica tudo muito formal. Acho que o importante é a gente fazer várias situações. Vamos colocar agora o campo eletromagnético. Vamos mexendo com isso. Depois que a gente estiver mexendo com isso, a gente começa a entrar com um aparato mais formal. Que aí você sabe que você está formalizando alguma coisa que você já sabe fazer. Quando você formaliza o desconhecimento, é ruim. Mas quando você formaliza alguma coisa que você já sabe, a chance de você fazer besteira é menor. A gente assim mesmo era, né? Claro. Mas é mais fácil a gente primeiro trabalhar, botar a mão na massa, tocar. Precisa tocar. Depois que você tocar, você vai aprender lá a teoria musical completa. O Luiz também toca música, sabe que às vezes tem gente que toca de ouvido, muito bem, né? Não lê partitura. Tem gente que lê partitura e toca mal. Às vezes você lê partitura, fica muito engessado. Então eu estou colocando isso. Vamos fazer aqui um pouco de Suzuki. A teoria de campo. Vamos primeiro mexer com os campos, colocar, ter familiaridade, saber, e depois a gente vai começar a formalizar e vai tirar simetria, teorema de Medo, mas isso tudo eu acho que é muito formal, engessa muito,
se você primeiro não tem essa destreza no que você está fazendo. Então vamos pegar um campo vetorial. Quais são as possíveis propostas? O campo vetorial depende do tempo. Então, isso eu posso colocar, nada me impede de pensar num termo de velocidade. Vou botar aqui uma constante A, e aqui, por exemplo, A vetor escalar. A vetor, pegando aqui a parte de energia cinética desse campo. Vamos pegar aqui agora a parte de energia potencial, a parte de energia cinética de gradiente. Mas um campo vetorial não tem gradiente. Um campo vetorial tem divergência. Então, estaria recomendando as pessoas namorarem sem saber o nome. Assim. O que o pessoal jovem faz hoje, não é muito bom. A pessoa fica, depois namora, não é assim? Então é o método Suzuki na hora do amor. Você primeiro namora, passa a mão, esfrega, depois é que você vai dizer, vale a pena? Vou me casar? Então, é o método Suzuki, oi? Depois pergunta o nome. Depois, no final você vai perguntar. A última coisa vai saber o nome. Depois você vai ver o currículo Lattes, né? Se vale a pena. A última etapa é ver o currículo, atualizem seus currículos Lattes, né? Você lá mesmo no barzinho da lata, você já pode saber se o cara vale a pena. Entra no currículo Lattes dele. A namorada do meu filho entrou. Depois que ela também é da área acadêmica, ela entrou no currículo lá, entrou no currículo do carinho para ver se valia a pena. Pelo currículo lá, você vê se o cara tem alguma coisa ou não. Então, mas esse é o método Suzuki, né? Você primeiro não conhece o nome, não sabe, mas você transa ao máximo, conhece tudo, depois vale a pena formalizar. Né? Por isso dá certo os casamentos hoje, né? Por isso que eles duram 3 anos. Né? Mas pelo menos ele vai até o fundo. Antigamente durava 50 anos e você não sabia com quem estava casado. Você ia descobrir teu marido tinha 50 amantes, né? Nos 50 anos de casamento. Hoje em dia não, todo mundo sabe tudo. Então o casamento dura 3 anos porque ele é transparente, mas é porque o método Suzuki funciona, né? Tem que ser Suzuki, tá? Então sempre façam as coisas e depois formalizem, tá? É isso que eu queria dizer, Dória? Eu vi um negócio de tio Suquita aí no vídeo, não sei nome. Você viu o vídeo do tio Suquita? Não é sensacional? Não, o vídeo não. Você tem que ver, vai no YouTube, cara. Bota lá o tio Suquita, eu botei pra ver se ainda tem várias propagandas do tio Suquita, mas é muito interessante. A menina que faz a propaganda, ela sabe ser sedutora, né? E o cara sabe ser enrolado, né? Depois no final, dá de cara na porta. Você vai ver, pega ela, bota tio Suquita no YouTube, tem várias. Fizeram propaganda nova dessa? Não fizeram porque foi proibido. É aquela da década de 90. Você sabia disso? Sim, eu tô ficando velho. Não, você é louco, cara. Quando teu pai falou pra você. Não, vi na televisão. Já viu? Chegou a aparecer, você era pequeno, mas era pequeno, né? Foi que a década de 99, 2000. Essa propaganda foi proibida no início dos anos 2000, porque parece que aí começou a entrar em conflito com pessoas de terceira idade. Mas não tem nada de preconceituoso, cara. É muito o pessoal se ofendeu, não tem nada a ver. Era engraçadíssimo, era muito bem feito, né? Eu lembro que na época era repercussão. Todos você falava, né? Da perto 40 para 1000. Isso. Exatamente. Depois vocês dêem uma tio Suquita. Vocês conhecem, o resto do refrigerante ainda existe, não existe? Suquita ainda existe, né? Então. Aí só... No método Suquita, em vez de na... Vê Suzuki. Em vez de na... Mas método Suquita, isso eu não sei. Método Suquita é o método do piano. Em vez de ir no currículo lá, faz a conta bancária, né? Isso aí serve. Certas pessoas devem CPF, né? Isso aí. Eu acho melhor pegar o currículo Lattes. Eu sempre falo para os alunos, atualiza o currículo Lattes, né? Se eu tivesse uma filha, eu ia querer ver o currículo Lattes no meu genro. Tá certo? Então vamos lá. Aponto. Então, gradiente, então isso aqui é uma possibilidade. Eu medir a energia do campo dependendo da sua dependência espacial. Depois eu posso colocar um termo aqui, por exemplo, rotacional de alta. E posso colocar aqui um termo, sei lá, que seja mais D, por exemplo, a escalar a uma certa potência, também N maior ou igual a 1. Então, por exemplo, seria uma possibilidade. Quer dizer, o que esse Lagrangiano vai dar? Depois nós vamos colocar. Agora, vamos fazer uma coisa. Qual é o sistema que vocês... Já é o último exemplo agora, antes de fechar. Qual é o exemplo que vocês conhecem de um sistema que tem campo escalar e campo vetorial juntos? Né? Quando a gente olha para o eletromagnetismo,
campo elétrico ele é gradiente do potencial φ e ddt do A. E o campo magnético rotacional de A. Então, para escrever a radiação eletromagnética, ou para descrever o campo eletromagnético, eu preciso de dois potenciais. A partir desses potenciais, eu construo os campos, né? Mas o fundamental do eletromagnetismo, na verdade, não é o campo E, o campo B. O campo E e o campo B estão nas equações de Maxwell. Mas a gente tem uma coisa por trás, que é mais fundamental do eletromagnetismo. Ao invés de ter 3 campos E e 3 campos B, 6 coordenadas, eu tenho, na verdade, 4 coordenadas. Eu tenho uma situação mais minimalista. Eu tenho um escalar, 3 componentes vetoriais. Eu tenho 4 objetos. Então, com o meu potencial φ e o meu potencial vetor A, nós construímos, né, o que é o campo elétrico e o que é o campo magnético. Então, a gente vai dizer que a descrição verdadeira do campo eletromagnético, o fato das equações de Maxwell usarem E e D é uma consequência de algo que nós vamos ver mais tarde, quando estudarmos a chamada simetria de Gale e simetria de Carrier. Mas, na verdade, o fenômeno eletromagnético ele é fiado. Apesar de que a física do campo eletromagnético, classicamente falando, ela se revela por E e B. Mas a gente vê que o campo eletromagnético, a raiz mais profunda dele não é o E e B, é o fio A. Se você se lembrar, coloca mecânica clássica pura, newtoniana. Pega o lagrangiano, pega uma partícula que tem a massa M e carga Q. Coloca num campo eletromagnético externo. Quem é o hamiltoniano dessa partícula, né? P mais QA ao quadrado sobre 2M, né? Mais que φ. Então, quando a gente escreve o hamiltoniano, ou quando a gente escreve o lagrangiano, meio mv ao quadrado, né? Menos que φ mais que d escalar. Então, quando a gente escreve o hamiltoniano ou o lagrangiano de uma partícula em mecânica clássica, num campo eletromagnético externo, quem aparece no lagrangiano e no hamiltoniano não são E e B, são φ e A. Então, isso mostra que, na verdade, né, a grandeza fundamental do campo eletromagnético são os potenciais. Os campos são grandezas separadas. Então, a partir desse pressuposto, para mim, o campo eletromagnético ele está no φ e no A. O E e o B são consequências. O que eu fizer para φ e A, claro, vai repercutir para E e B. Mas o que eu fizer para E e B pode não repercutir para φ e A. Porque E e B são estruturas mais complexas. Então, eu posso mexer no E e B e, sem saber, estou perdendo coisas que eu poderia fazer com φ e A. Se eu mexo com φ e A, eu estou mexendo na raiz do campo eletromagnético. A raiz está ali. A partir de φ e A eu tiro tudo. Então, poderia pensar, como é que eu posso escrever esse lá? Agora eu tenho um sistema de campo mistos, não tenho um campo sozinho. Eu posso misturar esses campos. Então vamos pensar. As possibilidades, pega o campo escalar. A gente já fez tudo para o campo escalar. Eu posso pegar, por exemplo, A φ ponto ao quadrado. Mais B gradiente de φ escalar gradiente de φ. Depois, então aqui eu peguei. Do φ eu peguei tudo. Claro, posso pegar aquele termo que a gente colocou. C, φ, com campo escalar. Posso levar esse campo escalar uma certa potência M. Legal. E aí, bom, agora entrar com o setor vetorial. Posso pegar agora o que a gente já fez lá. Vamos colocar aqui uma grandeza alfa do A ponto ao quadrado. Vamos pegar agora, vamos juntar tudo que eu tenho do campo A. Mais um beta, divergência de A. Mais um gama, rotacional de A. Tudo ao quadrado. Tudo tem que ser escalado. Estou granjeando uma energia, densidade de energia. Tudo tem que ser escalado. Pode ter índice sobrando. Bom, posso colocar aqui mais um gama, vou colocar aqui mais um psi. Eu não vou colocar delta, porque eu vou depois fazer variação delta, para não confundir o delta da variação com delta parâmetro. Então, eu vou colocar um parâmetro psi. Bom, eu coloquei aqui psi, por exemplo, A escalar A
elevado agora a uma potência n. É melhor botar n mais 1, então, no fio lá, porque não vai poder... Mas eu botei diferente, ó, n. Ah, tá. Agora, os dois campos estão desacoplados. O fenômeno eletromagnético não desacopla os dois campos. O B só vê o A, mas o E vê o fio A. Então o fio A, de alguma maneira, podem se juntar. Então, por exemplo, eu poderia perguntar, seria isso? Eu não posso pegar um termo desse tipo. Eu poderia pegar um termo desse tipo. Por exemplo, φ ponto, A ponto. Posso pegar esse termo não é um escalar, só para o vetor, isso não pode. Será que eu posso, como é que eu posso combinar φ com A? E outra coisa, a gente quer combinar de tal maneira que eu tenha sempre, em cada um total de duas derivadas. Eu não quero termos de meio. Nós estamos sempre pensando que meu lagrangiano depende só, eu querer pegar lagrangiano quadrático, tudo que tem só, né, depende de duas derivadas, uma derivada num campo, outra derivada no outro campo. Por exemplo, eu poderia pegar alguma coisa assim, tipo aqui o parâmetro zeta, por exemplo, nada me impede de pegar o gradiente de φ, escalar, a ponto. Isso aqui é um escalar, o gradiente que lá fechou, não tem caráter vetorial. E eu estou misturando, não tem nenhum problema. Aqui tem uma derivada espacial e aqui tem uma derivada temporal. Nada me impede. Ou eu poderia pegar algum termo também desse tipo, vamos ver se alfa, se botar um termo lambda aqui, por exemplo, eu poderia pegar algo desse tipo, gradiente de φ, escalar, por exemplo, rotacional de A. Por isso, por exemplo, eu poderia pegar um termo, poderia pegar assim, φ ponto, divergência de A. É um escalar. Mistura duas derivadas, não importa. Posso pegar, sei lá, tem mais algumas possibilidades, um termo sigma, né? Poderia, do fio eu já peguei o gradiente e o de divergência temporal, tudo que eu posso fazer. Eu peguei o rotacional com esse. Eu nunca quero ter mais do que 3, eu quero sempre ter duas derivadas em cada termo. Pode aparecer qualquer distribuição dessa, assim? Pode. Em princípio, pode. Depois você vai ver o que você vai ter, o que você não vai ter. A física você vai decidir depois. Primeiro a gente está fazendo isso, a gente está jogando tudo que é possível. Agora, depois que a gente tiver algo mais concreto na mão, quer dizer, será que o que você espera que a gente possa obter? O que você espera que você possa obter de um lagrangiano que descreva o campo eletromagnético? Qual é o primeiro produto que você quer procurar para descrever o eletromagnetismo? As distribuições, né? O que te coloca? O que é eletromagnetismo para você? Primeira coisa que você vê, né? Qual é o fundamental do eletromagnetismo? Quero falar também, pensa em campos, né? Os campos e as equações de Maxwell. Sim. Então a primeira coisa que a gente pode pensar, será que desse lagrangiano chega nas equações de Maxwell? Então, a gente vai ver. Vamos trabalhar esse lagrangiano, vamos chegar a um conjunto de equações que é estupendo. Depois, para obter Maxwell, vai ser um caso particular. Como é que eu chego às equações de Maxwell? Será que eu preciso de tudo isso para chegar nas equações de Maxwell? Ou eu posso zerar alguns desses termos e eu ganho as equações de Maxwell? Então a ideia é essa, você sempre, em teoria de campo, a tua ideia, você tem que construir o lagrangiano mais geral possível, compatível com as simetrias que você quer ter. Nesse caso, eu estou colocando para vocês um único vínculo, que é a simetria rotacional. O lagrangiano tem que ser um escalar. No final do dia, ele é um escalar. Nós estamos escrevendo o lagrangiano escalar mais geral possível. Segundo vínculo que eu estou colocando para vocês, eu quero descrever o lagrangiano de tal maneira que o que é cinético dele, que a gente está trazendo assim, de percepção do que é cinético, são termos que têm derivadas ao quadrado. Derivada ao quadrado, derivada ao quadrado, termo com derivada ao quadrado, um termo com derivada ao quadrado, um termo com derivada ao quadrado, um termo com derivada ao quadrado, não precisa ser derivada temporal, espacial, pode ser não diagonal, estou misturando derivada temporal com derivada espacial, nada me impede. Ou eu poderia ter também, sei lá, algum termo desse tipo, poderia ser, por exemplo, um gradiente de φ, já botei gradiente de φ escalar a ponta, eu já coloquei o φ ponto, então tá certo. Basicamente isso aí, deixa eu ver quantos tempos eu gerei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, já tá bom. Se alguém tiver criatividade a mais, pode perguntar. Não é por exemplo, não estou dizendo que eu exauri todas as possibilidades, mas vocês têm que fazer isso, procurar o lagrangiano mais geral possível, para envolver esse chão. Por que eu trouxe esse setor aqui? Aqui eu fiz só o escalar. Aqui eu fiz só o vetorial. E aqui nós estamos fazendo o tensorial, ou o misto. Então, por que eu introduzi esse termo misto? Introduzi esse termo misto porque se eu estou descrevendo um sistema elétrico, se eu quero ter comprometimento no eletromagnetismo, o fio A não pode estar descasado. Tem que ter alguma coisa que mixe, né, que faça esse acoplamento do fio com A. O fio A se acopla no campo eletromagnético, no campo elétrico. Pelo campo magnético não, o campo magnético só vê o B, mas o campo elétrico vê o fio A. Né? Por causa do por que aparece aquele DA, justamente por causa da corrente de deslocamento de massa, conservação da carga. Fenomenologia, a fenomenologia que aqui na verdade é o Lenz, né? É o rotacional de E, o rotacional do gradiente é zero, o rotacional de E é menos ddt do rotacional de A, que é B. O rotacional de E é igual a menos ddt. É o Faraday Lenz que está por trás. Então é o Faraday Lenz que acopla, né, o fio com A. Aqui. Então eu preciso, de uma certa maneira, levar em conta que o meu fio A se acopla também no lagrangiano. Porque eu quero, qual é a ideia do lagrangiano? A ideia é que do lagrangiano você tire tudo o que você quer sobre o seu sistema. As simetrias, as leis de conservação, a dinâmica do sistema. A primeira coisa que a gente tira é a dinâmica do sistema, a propagação do sistema. Então, as equações de Euler-Lagrange. Depois, as simetrias têm que estar todas guardadas. O lagrangiano é importante por isso. Ele é aquela caixinha, né, que detém todas as propriedades que você vai ter no teu modelo. Então, o meu lagrangiano ele já deve guardar esse acoplamento do fio com A nesse estágio, certo? Vou deixar, então, vai fazer o intervalo agora, vou deixar uma tarefa para vocês, então, fazerem, né? Eu fiz o campo escalar, o campo espinorial, o campo vetorial com o campo escalar. Agora vou deixar a tarefa para vocês no campo tensorial, imaginando que a gente pode contar com a expertise do tipo aí, né? São dois matemáticos de plantão, então, que podem, se alguém tiver alguma dúvida, consultá-la. Então, vamos colocar agora o caso tensorial. Se eles não souberem, não tem problema, ninguém vai degolar, né? Tem só lembrar que a gente está aqui aprendendo, só colocando assim, se alguém tiver alguma dúvida mais conceitual, mas aí o pessoal que sabe, o Luiz sabe, tem essas coisas, sério, né? O pessoal mais senior aí, conhece bem isso, o Léo também já. O Guilherme, pô, o cara mais tensorial do que você, o cara da relatividade. Esse cara sonha com tensor, né? Fica com tensor. Duas palavras. Não, tensor é com você. Então vamos lá. Você que eu pego o campo tensorial, vamos pensar no campo tensorial assim, bem amigável, que é o campo de gravitação. Suponho que eu tenho um campo tensorial de rank 2, um campo G e J simétrico. Um campo, uma matriz simétrica, G e J igual a GJ aí. Vou pegar um caso, não é relativístico, só a parte passada. Então é uma matriz 3x3 simétrica. Toda matriz 3x3 simétrica depende de 6 elementos. Né? Tem que ser, então aqui, apesar de ter 9 componentes, 3 vezes 3, 9, como ela é simétrica, a relação de simetria marca, né, 3 parâmetros. Então a matriz simétrica mais geral que eu posso escrever 3x3 é alfa, beta, gama, beta, delta, epsilon, gama, epsilon, zeta. Então tem quantos elementos? Alfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma matriz simétrica, essa matriz tem 6 elementos independentes. Então, na verdade, aqui dentro tem 6 campos. Tem um campo alfa de Tx, um campo delta de Tx, um campo zeta de Tx, beta de Tx, gama de Tx, zeta de Tx. Então, são 6 campos que estão guardadinhos dentro dessa matriz aqui. Então, isso é uma matriz, um campo tensorial simétrico